sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição 11, terminando o nosso trimestre. E a lição dessa semana fala de viver com Cristo. Verso para memorizar, Colossenses capítulo 3, verso 14, que diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É comum ouvir que não devemos ser tão focados no céu a ponto de nos tornarmos inúteis na terra. Embora isso faça sentido, Paulo apresenta em Colossenses 3 um conceito igualmente importante. Se estivermos excessivamente focados na terra, seremos de pouca utilidade para Deus. Ele chama a atenção para princípios práticos e concretos que vêm do céu e só são compreendidos pelos que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Seus conselhos são diretos e aplicáveis em todas as áreas da vida, fortalecendo o nosso relacionamento na igreja e na sociedade. Nesta semana, veremos que viver com Cristo pode transformar nossa vida agora e por toda a eternidade. Mentalidade celestial. Do topo de uma montanha é possível contemplar uma vasta paisagem ao redor. Desde os tempos antigos, montanhas têm sido procuradas por aqueles que desejam uma experiência mais próxima com Deus. Até mesmo montanhas artificiais, conhecidas como zigurates, que foram construídos por pagãos, também com este propósito, encontrar-se com seus deuses. Curiosamente, a cidade de Ur, na qual Abraão foi chamado a sair, possuía um grande zigurate visível a quilômetros de distância. No entanto, simplesmente mudar de altitude não aproxima ninguém do céu em um sentido espiritual. O esforço humano por si só jamais poderá alcançar este objetivo. Somente por um milagre da graça podemos nos aproximar do céu, quando morremos e ressuscitamos com Cristo, como simbolizado no batismo. Desde o início do Colossenses 3, há uma ênfase constante no que está acima, ou seja, no que há no céu. Nós temos as expressões: coisas lá do alto, onde Cristo vive, juntamente com Cristo em Deus, com Ele em glória. A verdade é que há muito na vida cristã que desafia a lógica humana. Como alguém pode morrer e ressuscitar se aparentemente essa pessoa continua a mesma e nunca passou por uma experiência literal de morte? Muitas coisas não fazem sentido para a mente humana sem a influência do Espírito Santo. Mas para aqueles que foram transformados espiritualmente e receberam um novo coração prometido por Deus, morrer para o pecado e ressuscitar para Cristo são realidades concretas. E o Senhor nos convida a isso, na verdade, através do poder, da influência do Espírito Santo. Nós então passamos pela experiência do batismo, aonde morremos e ressuscitamos para uma nova vida com Cristo. Segunda, acabe com a mentalidade terrena. É comum ouvir protestos como: chega de guerras, proteja as florestas, não as armas nucleares, mas provavelmente nunca ouvimos algo como: acabe com a mentalidade terrena. Esse tipo de ideia simplesmente não combina com a forma com que o mundo pensa. Não que as outras causas não sejam importantes, mas são muito limitadas, especialmente diante da iminência da eternidade. Nosso foco precisa ser superior. A lição diz também que, ainda que espiritualmente tenhamos morrido com Cristo, tudo que pertence à natureza terrena, isto é, as tentações que o corpo e a mente nos apresentam, precisa ser eliminado. A lição diz que, porque fomos ressuscitados com Cristo e recebemos dele a vida espiritual e o poder para expulsar estas coisas da nossa mente e da nossa vida. E que coisas são essas? Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avarezas, né? Nós temos agora, então, poder para expulsar essas coisas. E poder através de quem? Do Espírito Santo, quando nos tornamos uma nova criatura em Deus. Então, ele nos capacita para deixarmos as velhas atitudes e partirmos agora para uma nova vida com Cristo. Renovados em conhecimento. A lição vai dizer que as palavras iniciais de Colossenses capítulo 3, verso 8, marcam uma mudança decisiva da morte para a vida. A expressão agora, porém, que significa imediatamente mesmo. Agora que vocês ressuscitaram com Cristo e buscam as coisas do alto, sua vida deve ser muito diferente da anterior. Depois de terem mortificado tudo o que pertence à natureza terrena,
Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. E aqui na parte de baixo da lição diz que os verbos que Paulo usa para descrever a transformação da velha para a nova natureza fazem alusão a vestimentas, como se alguém removesse roupas sujas e fosse revestido com vestes novas, vestes brancas. Da mesma forma, há uma distinção entre os antigos e os novos pactos, caracterizado respectivamente pela letra da lei gravada externamente e pela lei escrita no espírito, né? Pelo espírito no coração. Então, quando nós passamos para uma novidade de vida, assim como nós tiramos as velhas roupas para colocarmos novas vestimentas brancas, limpas, purificadas pelo sangue de Cristo. As nossas atitudes são moldadas e mudadas também. Passamos agora a andar como Cristo pede que andemos e não segundo as nossas paixões. O caráter da nova vida. Depois de descrever os maus hábitos e as características negativas que devem ser abandonados ao nos entregarmos a Cristo, Paulo destacou os aspectos positivos, como a passagem das trevas para a luz. Assim como Israel foi chamado por Deus para ser seu povo especial e refletir seu caráter, os que creem em Jesus são chamados de eleitos de Deus. No entanto, nem todos vivem à altura desse chamado. Como Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos que decidem viver esse chamado verdadeiro na sua vida. Assim como Israel, os cristãos são santos e amados por Deus. Esse privilégio traz consigo a responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a melhor forma de fazer isso é ter uma vida transformada. Quando nós aceitamos o chamado, o convite de Cristo para termos uma vida transformada, a melhor forma que nós temos agora de viver é viver segundo a vontade de Deus, testemunhando essa transformação na nossa vida. As qualidades mencionadas por Paulo são um desafio. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor. Essas características só podem surgir de um coração unido a Cristo, pois refletem seu caráter e tratamento. Devem perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. O amor é um vínculo da perfeição, pois é o amor de Deus por nós que nos une a Ele e nos capacita a amar verdadeiramente as pessoas ao nosso redor. Olhando assim para essas características que Paulo descreve, parece realmente impossível, principalmente no mundo em que vivemos de tanta agitação, de tanto ódio, de tanta briga, de tanta desavença, desunião. Mas Cristo nos chama para essa vida nova, para essa transformação. Não adianta nada aceitarmos a Cristo, passarmos pelas águas do batismo e continuarmos sermos exatamente a mesma pessoa do passado. Não é isso que Cristo quer de nós. E tudo isso que nós vemos aqui, por mais difícil que seja, eles são possíveis de se realizar, assim que nós permitirmos a ação poderosa, regeneradora e transformadora do Espírito Santo de Deus. Passamos das trevas para essa luz maravilhosa. Nova vida. A preocupação de Paulo com a paz e a harmonia na igreja fica evidente nos últimos versos de Colossenses 3. Já exploramos a paz de Deus em mais detalhes, na lição 7. Diferente da paz de Roma, que era imposta externamente, a paz de Cristo deve ser um árbitro em nosso coração. Isso só acontece quando Cristo está no controle. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. E aqui vai dizer que a palavra, a expressão, a frase Cristo habita em nós, quando nós lemos a Bíblia com atenção, buscamos ouvir e aprender da sabedoria de Deus. Aqui a gente está lendo Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17, que vai dizer exatamente isso. Cristo, ele habita em nós. Mas quando? Quando lemos a Bíblia. Como demos atenção à sua palavra. Buscamos ouvir e aprender da sabedoria de Deus. E a lição também vai falar aqui da importância, essa parte final, dos louvores, da música na vida das pessoas, a influência que a música tem. Mas não é qualquer tipo de música, Aqui diz que não se trata de qualquer tipo de música. Paulo usa a terminologia bem específica aqui em Efésios, que vai dizer salmos, hinos e cânticos espirituais. A influência da música é muito forte. Quando Davi tocava a harpa, Saul se acalmava.
Mas quando Davi se tornou seu rival, a raiva e o ressentimento de Saul cresceram. Estudos clínicos mostram que músicas clássicas ajudam, né, a acalmar, reduzir a ansiedade, melhorar a função cerebral, promover relaxamento, aliviar a dor e até aumentar a socialização. Quem nunca percebeu por si mesmo o impacto profundo que uma música pode ter, tanto para o bem quanto para o mal? Sobre as nossas emoções e pensamentos. A música certa pode nos fortalecer espiritualmente. E Paulo nos convida sempre a dar graças, né, a cantarmos aí então hinos, cânticos, louvores, adoração, aquilo que refere exclusivamente, né, a nossa adoração para o nosso Deus. E quando nós adoramos, mesmo nos momentos de dificuldade, momento que nós não estamos a fim de adorar, né, não estamos felizes, mas quando fazemos isso, o louvor ele invade o nosso coração e o Espírito Santo também trabalha através dos louvores da música. Por isso, escolher uma boa música faz diferença na influência que faz na nossa vida. Quer ter paz, tranquilidade? Louve a Deus, cânticos, hinos, salmos, aquilo que vai trazer tranquilidade para o nosso coração, mas que também vai agradar o nosso Deus. E que permitamos a ação dele em nossa vida para nos transformar, nos regenerar, que a gente possa se unir verdadeiramente a Cristo. E assim o Espírito Santo fará uma transformação tão grandiosa em nossas vidas que as pessoas irão se surpreender e também vão desejar esta mesma mudança. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais uma lição. Obrigado porque através da tua palavra nós vemos que a tua morte, ressurreição, nos tirou das trevas para uma luz especial. E nós precisamos refletir o teu caráter para que outros desejem esta mesma luz em sua vida. Nos ajude, Senhor, porque sem o teu Espírito Santo isto é impossível. E nos ajude também a adorarmos o Senhor em qualquer circunstância da nossa vida, que sempre possamos render louvores e adoração a Ti. Obrigado por tudo, te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E que Deus te abençoe, continue estudando a lição, se aprofundando cada dia mais, se una a Cristo para que você seja uma bênção nas mãos dele. Até a próxima lição, se Deus quiser.